Oi, gente, bem-vindos ao nosso curso super, hiper fácil de derivadas. Só não aprende quem não quer. Nós vamos começar vendo todas as regrinhas, as mais básicas, as mais simples. E ai de você se não gravar essas regras agora. Presta atenção, menino! Olha só. Regra número 1 da derivada. Se a minha função é uma constante, a derivada da constante é igual a zero. Só isso. Então, ó, y igual a 4. 4 não é uma constante? É. Então, a derivada de y é zero. Y igual a raiz de 3. Raiz de 3 não é uma constante? Sim. Então, a raiz de 3 é zero. A função é π. Π não é uma constante? É. Π é um número. Então, y', ou seja, a derivada de π é zero. Y é uma fração. Fração não é uma constante? Claro que é. A derivada da função, da fração, também é zero. Ou seja, toda vez que a minha função for somente uma constante, o resultado vai ser zero. Segunda regra! Toda vez que a minha função for uma variável, essa variável está sozinha, a regra diz que se eu tenho uma função com uma variável, a derivada é igual a 1. Então, se a minha variável for t, a minha derivada é igual a 1. Se a minha variável for q, a minha derivada é igual a 1. Se a minha derivada, a minha função for z, a derivada é igual a 1. Se a minha função for x, a minha derivada também é igual a 1. Ou seja, toda vez que eu estou derivando somente uma variável, ela não tem expoente, então eu digo que a derivada desse cara é 1. Derivadas, regra 3. Ela diz o seguinte: se eu tenho uma constante multiplicando a minha variável, a derivada é a constante. Então, ó, se a minha função é 2 vezes x, a minha derivada é 2. Se a minha função é π vezes z, π é a constante, z é a variável, a minha derivada é π. Se a minha função é 2/3 de w, essa é a minha constante, essa é a minha variável, a minha derivada é 2/3. Se a minha função é raiz de 9 de x, a minha derivada é somente raiz de 9. Então, presta atenção nessas 3 regrinhas, que essas aqui, meu querido, decora, meu, é muito fácil. Olha só, se a função é uma constante, é 0. Se a função é somente a variável, é 1. Se a função é a constante vezes a variável, só me sobra a constante. Vamos fazer o exercício, juntar essas 3? É muito fácil, olha lá. Vamos juntar as 3 regrinhas agora pra gente dar uma praticada? Então, vamos lá. Se a minha função é 2 mais x, então, derivada de uma constante é 0. Então, é 0 mais derivada quando eu só tenho a minha variável, derivada da variável é 1. Então, esse resultado aqui é 1. Quando a minha função é uma constante mais uma constante multiplicando a variável, derivada da constante eu já sei que é 0, não precisa nem escrever. Quando eu tenho uma constante multiplicando a variável, só me sobra a constante. Então, esse resultado é igual a 2. Aqui eu tenho uma constante mais uma constante vezes a variável. Derivada da constante é igual a 0. Derivada de uma constante vezes a variável é igual a constante, esse é igual a 4. Agora tem aqui, ó, 3 exercícios para você tentar fazer. E primeiro você vai tentar fazer, depois você vai pegar aqui o resultado.